Perfeito, perfeito, perfeito. Boa noite a todos, boa noite pessoal do Brasil todo mundo aqui ansioso para ouvir todas as novidades sobre os nossos produtos, né? Sobre tudo de novidade aí sobre o nosso rímel, a nossa máscara de cílios maravilhosa que foi lançada aí no evento dos Mulheres Inovadoras, tá? Eu vou falar para vocês um breve relato e vou especificar para vocês cada uma das máscaras que foram lançadas, para que serve, né? Quais os diferenciais dessas máscaras com os produtos de mercado, ok? A gente tem que entender que a Inove está pensando muito aí, né? Nas mulheres, em todas as nossas necessidades. E não é à toa, né? Porque eles perceberam a força da mulher, certo? Quão forte nós somos, o quanto capazes e competentes nós somos, né? Então, eu vou explicar direitinho para vocês a visão agora da Inove em relação a mulheres inovadoras e qual a força desses produtos, né? Esse produto hoje ele atende uma demanda de mercado fortíssima, todos eles, não só a máscara. Ele deve ser colocado no mercado, deve ser utilizado, né, da melhor maneira possível. É isso porque a beleza feminina ela é fundamental em vários aspectos. E notou-se desde muito cedo, desde a antiguidade, que os principais assim, aliados da beleza das mulheres seriam os produtos que promoviam definição, abertura, aumento, glamour aos olhos das mulheres, né? Se a gente promover uma definição, faz toda a diferença. Mesmo que a mulher não esteja maquiada, somente um olho bem delineado, bem marcado, bem definido, levemente aumentado, né? Pode promover um novo visual para essa mulher. E essa identidade, essa identificação, ela foi descoberta há muito tempo. E desde então, não se faz uma make, não se faz uma maquiagem, as mulheres não saem de casa antes de passar alguma coisa que evidencie o olhar, né? Porque é através desse olhar que a mulher consegue muitas coisas, cativar as pessoas, mostrar a sua inteligência, intelectualidade, a sua sensualidade também, tudo através dos olhos, né? E a história diz que os egípcios foram os primeiros no mundo a maquiar os olhos. Eles faziam isso por uma questão de saúde, né? Então eles protegiam os olhos com a malaquita, que é um mineral que eles trituravam esse mineral e põem um pouquinho de óleo ou de banha, alguma coisa, e passavam ao redor dos olhos, né? Mas eles faziam isso para proteger os olhos, porque no deserto a intensidade da luz do sol é muito grande e prejudicava a visão. E também eles acreditavam que alguns insetos que viviam naquela região poderiam causar cegueira. Então eles usavam esses produtos, né? E o produto deles chamava Col, para proteger os olhos. E com isso notou-se que a visão, os olhos ficavam muito maiores e muito mais bonitos. Mas ainda nessa época, esse produto ele era usado tanto por homens quanto por mulheres, né? No mundo, né? Depois dos egípcios, os gregos e os romanos, eles vieram aperfeiçoando técnicas diferentes de maquiagem e técnicas diferentes formas de evidenciar os olhos. E aos poucos esse hábito foi se tornando um hábito quase que exclusivo das mulheres, né? E assim, e para o ideal de beleza da época, o que não muda muito hoje, os olhos eles tinham que ser grandes, com os cílios bem longos, né? Quanto mais forte e abundante os cílios, quanto maior, mais alongado, melhor. Isso simbolizava a beleza e a castidade, a pureza da mulher. Quanto maior os olhos, mais marcado, e os cílios mais alongados, estilo boneca mesmo, maior a puridade e a castidade da mulher. Então foi evidenciando isso, ficou muito ligado, os olhos, a marcação dos olhos, o tamanho e a quantidade de cílios, ficou muito ligada à questão da beleza, da feminilidade e da sexualidade feminina, né? Desde então, desde muito tempo. Já no século XIX, um perfumista, o Eugene Himmel, que foi por muito tempo as máscaras de cílios foram chamadas de Himmel, ele inventou a primeira máscara
e com a intenção, porque ele percebeu que com isso ele poderia tornar a sua mulher, né, a mais bela entre todas. Esse era o objetivo. Então, ele fez o primeiro rímel com uma mistura de malaquita, de carvão, de óleo. Ele fez um misturado aí, uma pasta, e aplicava-se nos cílios com algum tipo de pincel, de cotonete, de pauzinho, né, de forma que eles ficassem maiores e mais alongados. Já no começo do século XX, né, no comecinho do século XX, no ano de 1913, o William e Mabel, eles mudaram radicalmente o produto. Eles fizeram um novo produto à base de carvão e vaselina de petróleo, né? Mudaram a fórmula e mudaram a aplicação. A fórmula. Eles perceberam que não só a fórmula que estava dentro do potinho era importante. Eles perceberam que o importante era o pincel. O pincel, ele poderia dar várias formas e vários tipos diferentes de cílios, né? Quanto a volume, alongamento, curvatura, cílio superior, cílio inferior, e com isso começou a trabalhar a questão do pincel. A questão do pincel, que é tão importante quanto o produto que está dentro do frasquinho, tá? E hoje, os olhos, né? A maquiagem, os olhos e os máscaras de cílios, eles são considerados por especialistas em beleza, em maquiagem, maquiadores, peça-chave em qualquer maquiagem. Eles acreditam que se você não deve sair de casa, mulheres, sem aplicar pelo menos o rímel, a máscara de cílio e o batom, né? Seja para uso diário ou seja apenas para aquele toque final de produção. Antes ele era chamado de rímel, hoje é chamado de máscara de cílios, mas é o mesmo produto, né? Esse produto segue como uma verdadeira tendência de mercado. E por isso eles são reinventados, mudados, renovados a todo momento, buscando sempre o quê? Promover um maior destaque ao olhar. Que o olhar da mulher fique realmente evidenciado, muito bonito, né? Então a Inove, sabendo dessa tendência de mercado, sabendo da necessidade da mulher sair de casa pelo menos com uma máscara de cílios e um batom, ela lança primeiro ao mercado da make-up, ao mercado das maquiagens, o batom, e seguido da máscara de cílio. Então tudo tem um motivo, né? O porquê do lançamento agora das máscaras de cílios, né, da Inove Make, tá? Então, assim, com o intuito de inovar os cílios, né, com um novo conceito que foi promovido pelo grande crescimento das mulheres dentro da Inove, que hoje nós chamamos de mulheres inovadoras, a Inove está sempre muito atenta, muito conectada ao mundo da moda, da beleza, das tendências de mercado, das necessidades das consumidoras. Ela dá mais um passo, então, no desenvolvimento de uma linha de maquiagens que iniciou com os batons mate e passa agora pelas 4 máscaras de cílios que foram lançados no evento das mulheres inovadoras, né? Essas 4 máscaras, elas têm todo um conteúdo especial, tanto de formulação quanto de pincéis, e elas têm a finalidade de promover uma maquiagem perfeita, né? Dando assim aos cílios alongamento, definição, curvatura e volume, para que você tenha uma sensação de cílios realmente postiços, que evidenciem os seus olhos, que é o que os maquiadores e as mulheres tanto procuram, tá bom? Então, assim, nós lançamos agora, a Inove acaba de lançar 4 máscaras especiais, máscaras para cílios. São 4 de uma vez, gente, que foram lançadas, né? As máscaras para cílios da linha Inove Make. A primeira é o efeito Mega, que é 10 mais volumes. O efeito Curvex, que é um cílios bem curvados. O efeito Boneca, que é um cílio bem definido. E o efeito Cílios Postiços, que é um cílio muito mais alongado, né? Dependendo da necessidade, do tipo de cílios, do tipo de rosto, e se é de dia, se é para noite, qual o objetivo da mulher, qual que ela vai se sentir mais bela, né, mais completa, ok? Então a gente vai falar de cada uma delas, tá? A primeira, as máscaras de cílios da Inove, elas têm fórmulas escolhidas
especiais. Foi como eu falei, não é só o conteúdo que é especial. É muito importante a escovinha, tá bom? Além disso, a Inove traz um design de embalagem, assim, com cores bem marcantes, bem diferentes, né? Que foram desenvolvidas para a mulher se sentir forte, se sentir bem na hora de passar o produto, na hora de apresentar o produto, na hora de levar esse produto no mercado, sem medo da concorrência, porque são lindíssimas, para você deixar na bolsa, né, na necessaire, que a Inove também lançou a necessaire, né, para as mulheres inovadoras, a necessaire da linha da Inove Make, para que você tenha um conjunto, né, bem completo para essas máscaras de cílios. Então, é a formulação, né, que a gente vai falar sobre ela agora. A escovinha, cada um desses produtos tem uma escovinha diferente, que vai dar todo o diferencial, né, no resultado procurado, no resultado que se quer obter, e a embalagem, o design e a marca que esse produto leva, que você pode levar para o mercado assim, sem medo de errar, né? E utilizar todos eles, né, mulheres? Não tem como não utilizar, ainda mais com o preço que está sendo lançado, que é muito baixinho, tá bom? Então, as nossas máscaras, elas têm na formulação o óleo de argan, que por muito tempo ele vem sendo usado para melhoria da qualidade dos fios dos cabelos, né? Eles são extremamente hidratantes e rejuvenescedores da aparência dos fios de cabelos e dos fios dos cílios também. Então, a nossa formulação leva óleo de argan. Ela tem uma secagem bem rápida, tá? É um produto extremamente resistente, tanto à água, quanto ao suor, quanto à lágrima. Pode chorar, pode suar, pode ir para balada, pode pular a noite inteira, pode jogar água no rosto, pode entrar na piscina, que ela não sai. Além de tudo, ela é resistente ao toque. Você pode pôr a mão, que ela não transfere, utilizando a mesma tecnologia dos batons. Ela promove, através tanto da formulação, quanto dos tipos de escova, tá? De material importado, não são produzidos aqui no Brasil, que não deixa gomos, não deixa aqueles grumos, aquelas bolotinhas nos cílios, tá? Ele preenche os cílios de uma forma equilibrada e eu vou ensinar como vocês devem fazer isso, ok? E para retirar o produto, você tem que usar demaquilante, tá? Água morna com sabonete, um sabonete mais oleoso, tipo Dove, um condicionador de bebês, também vai conseguir, né, vai tirar o produto. Mas o ideal é que você use um demaquilante específico para isso, para que você não agrida a pele do rosto, para que os olhos não fiquem vermelhos, irritados. E quanto mais a gente esfrega os olhos do rosto, mais a gente está produzindo, a pele dos olhos, desculpa, mais a gente está produzindo rugas. Então, o produto adequado é o melhor, né, na hora da retirada das nossas máscaras, tá bom? A primeira máscara é a máscara de efeito mega. Eu coloquei aí para vocês verem, né, o antes e depois de uma pessoa que utilizou a máscara. Ela promove 10 vezes mais volume nos cílios, né? Um volume mega mesmo nos cílios. Ela tem uma haste mais alongada e, somada à formulação, ela consegue aplicar uma grande quantidade de produto nos fios, que leva ao aumento do diâmetro dos fios. Eles ficam mais gordinhos, mais grossos, como se tivesse uma quantidade maior de fio, sem promover aquela característica desagradável daquelas bolotinhas que ficam caindo nos olhos ou que transferem, sujam as roupas ou as mãos, ok? Próximo produto é a máscara de efeito Curvex. Vocês já ouviram falar de permanente de cílios, né? Fazer permanente nos cílios para que eles fiquem alongados. É esse o efeito dessa máscara. Ela promove o alongamento e o encurvamento dos fios para cima, os fios, né, da pálpebra superior, e para baixo da pálpebra inferior. Então, ela aumenta o tamanho do fio, ela alonga o fio, dá bem para perceber nessa foto, e ela também aumenta a curvatura dos cílios, né? Dando é muito diferente. Você percebe que a menina, tanto em cima quanto embaixo, ela está maquiada. Mas a questão do fio, dos cílios, dá um total, uma diferença de 100% no look, na aparência, na beleza dos olhos dessa mulher. Máscara com efeito cílios postiço. Gente, vê se não dá um efeito de cílios postiço nesse antes e depois, né? Então, cílios bem mais alongados, bem mais volumosos,
bem mais hidratados, parece até que eles foram pintados, né? Porém, tem o volume, o alongamento é bem equilibrado, né? Então, por isso, se você olhar bem na raiz dessas fotos, você vai perceber que não tem implante, que não tem cílios postiços, que foram os cílios delas mesmo, que foram tratados pela máscara. Então, a máscara de efeito de cílios postiços, ela praticamente dá um tratamento dos fios. Ela alonga, ela hidrata, os fios ficam mais brilhosos, mais bonitos, né? E a haste especial, ela promove uma leve curvatura, mais um equilíbrio na definição desses fios, porque ela aplica o produto em toda a extensão, desde a raiz até a ponta dos fios, de maneira uniforme. Então, ela promove o efeito de cílios postiços, fica lindíssimo, ok? Bom, gente, e agora nós temos a máscara de efeito boneca. Fala se não é um efeito de olhos de boneca. Você vê que a modelo está maquiada tanto antes quanto depois. A maquiagem é a mesma. O que muda é os cílios, tá? Ela já tem os cílios relativamente bonitos, principalmente na pálpebra inferior, tá? Mas quando você aplica os cílios de efeito boneca, você tem um super alongamento, uma super curvatura e um leve aumento de volume desses cílios, né? Então, o argan que tem no produto, esse óleo de argan, ele promove você ver que os cílios é muito mais saudável. E quando você olha nos cílios, quando você compra uma máscara de cílio mais barata, mais vagabunda, sei lá como vocês querem dizer, uma máscara mais comum, quando você aplica, o que acontece? Não sei se vocês já perceberam, a pontinha dos cílios fica toda grudada. As mulheres já perceberam isso, dá uma raiva, a gente passa aquela escovinha, não é? Para ver se solta os cílios, né? Para ver se solta os cílios e os cílios todos grudadinhos, tal. Se você perceber no efeito da nossa máscara de cílios de efeito boneca, esse grude, essa coisa não acontece. Então fica muito mais natural os cílios, apesar de os cílios visivelmente alongados, com aumento de volume, os cílios mais curvados, mais tratados, porém dá para ver que não é um aplique, que não é um implante, né? Que é o caso dos cílios postiços, né? É muito lindo, dá toda a diferença no visual. Então, a mulher que faz uma pele básica com filtro solar, com Color Adapt, um pó, um pancake, um pó, alguma coisa assim, faz uma definição de sobrancelha, passa um rímel, um batom, um rímel desse, um batom mate da I9, com certeza ela está pronta para arrasar. Não tenho dúvida nenhuma, tá bom? Mas esse produto é maravilhoso e só veio a complementar. E, gente, uma dica, é mais um, tá? É mais um, é o segundo da linha, ok? Como que deve ser aplicado? Primeiro, para qualquer maquiagem, a gente tem que fazer a higienização e a hidratação da pele, né? Então, lave bem o rosto, aplique o sérum como prime, né? O sérum do Pro Skin é maravilhoso para você aplicar como prime, pré-maquiagem. Em seguida, um filtro solar, uma base com filtro solar, ou um filtro com base, como vocês preferirem. Dá aquela passada daquele pozinho e vamos para os olhos, tá bom? Os olhos, eles têm que estar lavados, higienizados e os cílios sequinhos, tá? Então, assim, é muito importante tomar cuidado para que a gente não aplique o produto do metade do fio para cima e não aplique em grande quantidade, porque se borrar, a gente acabou de ver que ele é a prova de água, a prova de suor e a prova de lágrimas. Você vai ter que passar o demaquilante e vai tirar toda a sua maquiagem, tá bom? Então, para que você tenha uma aplicação legal do produto, com um efeito bonito, como a gente viu nas fotos, primeiramente, você tem que aplicar o produto em toda a raiz, em todos os fios. Então, começando da raiz para as pontas, em todos os fios, sem deixar nenhum fio sem produto. Quando você vai fazer a aplicação da máscara nos cílios superiores, você deve inclinar a cabeça para trás, para cima, e olhar para baixo. Olhe para o espelho, sempre em frente ao espelho, olhando para baixo. E aplique da raiz dos seus cílios para cima. Estou falando dos cílios de cima, ok? Quando for os cílios inferiores, você inclina a cabeça para baixo e olha para cima no espelho e aplica da raiz para baixo. Essa é a primeira aplicação. Então, você tomou todo o fio dos cílios com o produto da raiz para cima e da raiz para baixo, deixando ele todinho coberto com
tá bom? Os olhos sempre tem que estar bem abertos com a aplicação, né? E não procurar não piscar, porque se piscar vai acabar grudando os cílios. Ele tem que ficar bem soltinho, bem natural, tá bom? E o legal é que na segunda aplicação do produto, você passa a primeira e quando você for aplicar a segunda, você coloca o pincel na área da raiz e vai fazendo movimentos de zigue-zague de baixo para cima. Zigue-zague, zigue-zague, para que você tenha uma cobertura e uma alta definição. Se por acaso você carregar demais, usar muito produto, existe uma escovinha de cílios, né, um pincelzinho que você aplica para tirar o excesso, ok? Mas o ideal é que não seja excessivo, que a pele esteja limpa e os cílios também secos, tá bom? Faça primeiro a sua make, se você for fazer. Depois você vai aplicar o produto, a máscara, da raiz dos cílios para cima, da raiz dos cílios para baixo. Faz toda a cobertura dos fios e depois reaplica em movimentos de zigue-zague de baixo para cima. Isso você pode conseguir em qualquer vídeo aí no YouTube que ensine a fazer uma boa maquiagem, uma boa cobertura dos olhos, ok? Bom, aqui está o passo então como fazer. Comece pelos cílios superiores, colocando o pincel horizontalmente deitado na base dos cílios, na raiz, tá? Põe a cabeça levemente para trás e olhe para baixo. E aplique de baixo para cima. Se você quiser um cílio mais volumoso, um efeito melhor da sua máscara, você tem que primeiro aplicar com movimentos retos e em segundo, você vai deslizar o pincel nos cílios fazendo zigue-zagues de baixo para cima, da raiz até as pontas, tá bom? Se você quiser um look mais ousado, um olho mais marcado, né? Um cílio mais volumoso, mais marcado, e não se importar tanto com o acúmulo de produtos, né? Isso já é no caso de noite, né? Usar o produto numa festa, um olho mais marcado, mais escuro, você pode aplicar várias camadas e maior quantidade de produto. Eu aconselho, espera um pouquinho, dá uma secada, passa 2, passa 3, passa até 4 vezes, você vai ver que os cílios vai ficar realmente muito volumoso, muito alongado, tá bom? E depois você vai fazer os mesmos movimentos, né, nos cílios inferiores, cabeça levemente para baixo, queixo para baixo, olhe para cima no espelho e aplique da raiz as pontas primeiro reto e depois fazendo movimentos em zigue-zague, ok? Essa é a forma correta de aplicação das máscaras para cílios da linha I9,5. Falando dos nossos, né, das nossas máscaras para cílios, elas custam aí, menos, acho que R$25, por volta de R$25, né, para distribuidores. Acho que não chega a isso, tá, gente? É menos, eu acho que é 23 e alguma coisa, se eu não me engano. E ela é simplesmente maravilhosa, não tem o que falar, né? Lindíssima, e elas estarão chegando em todas as filiais do Brasil aí, mais ou menos entre essa semana e a próxima, tá? Em todas as filiais do Brasil, mas já estão disponíveis para comprar diretamente de Sorocaba, tá bom? No evento de Mulheres Inovadoras, foi lançado também a nova cor do batom, né? Da linha de batom líquido mate da I9, que foi a cor Marsala. Desculpa esse texto que está em cima, foi um erro aí de digitação. Esse texto foi do slide anterior, tá? Depois eu vou tirar e vou repassar para vocês bonitinho. Mas assim, a cor mate Marsala, ele é quase da cor da tampa do hidratante do Fantasy, tá? Ele é quase que uma mistura aí de ameixa com cappuccino. É lindíssimo. Um verdadeiro sucesso. As características do batom são as mesmas, né? Silicone aveludado, não transfere, né? Não craquela, tem 12 horas de fixação, ele hidrata os lábios, né? Você pode falar com ele que pela maleabilidade, como ele demora um pouquinho mais para secar, isso é bom, não é ruim. Como ele demora uns 5 minutos para secar, você aplica uma única vez, não precisa aplicar 2 vezes. E com isso, quando ele tem uma única camada, a fixação dele é muito maior e ele não quebra, não dá fratura do batom. Então, por isso que ele não craquela. Como ele também é bem maleável, ele acompanha o movimento dos lábios quando a gente fala, quando a gente come.
E esse é outro motivo também dele não craquelar. A maioria dos outros batons mates, ele tem um silicone acrílico, a mesmo que se use em tinta de parede. Então, conforme os lábios vão se movimentando, eles não acompanham esse movimento e acabam trincando, que é o que a gente chama de craquelado, tá? Que é muito desagradável, muito feio, irrita muito a gente, ok? Outra forma de você promover a craquelar do batom é se você aplicar muitas camadas, né? Isso não é aconselhável de batom nenhum, nem da Inove. Então, se você aplicou o batom e quer reaplicar, limpa a camada de baixo, tá? E aplique uma nova camada. Eu garanto que se você fizer isso, você nunca vai ver o seu batom Inove esfarelar. E essa cor, gente, mara, né? Não tenho o que falar. Eu fiquei apaixonada por ela, né? Já tô com a minha, já tô usando, apaixonada mesmo por esse batom na cor marsala, tá bom? Então, esses são os produtos que já estão disponíveis para compra, que foram lançados, tá? A gente foi lançado ainda lá uma nova fragrância de perfume e o gel dental sabor canela, com as mesmas características do gel dental que nós temos de menta, porém, eles só estarão disponíveis no mês de março e é lá que nós vamos fazer a nossa conferência, né, de treinamento desses produtos, ok? Distribuidores da Inove, um dos papéis mais importantes do distribuidor é ser produto do produto, incentivar os clientes a terem uma vida saudável e utilizar todos os produtos da Inove, levando-os para o mercado. Para isso você tem que conhecê-los. Então eu sugiro, eu indico, eu dou a dica, eu aconselho que vocês utilizem todos os produtos e mulheres inovadoras de todo o Brasil que utilizem a nossa máscara, os nossos batons, né, as nossas máscaras, as nossas makes, porque vem muito mais novidade por aí, só depende mesmo de nós, ok? E os produtos são realmente de primeiríssima, tá bom? Todos os registros, todas as aprovações e já disponíveis para compra, tá? Para vocês. Bom, gente, é isso que eu tinha para falar para vocês. Agora eu vou abrir para perguntas. Eu vi que estava muita gente perguntando. Gente, a gente vai tirar aqui as dúvidas do nosso produto, do nosso batom, tá bom? Do Whey Protein, a gente tem no YouTube a conferência do Whey Protein. E no site tem todo o material e tem os videozinhos, tá? Como comparar com os outros Wheys, né? Gente, o Whey Protein, ele tem todas as características novas, a diferença é que ele tem o BCAA, ele tem o colágeno, tem 24 gramas de proteína como os outros, né? Eles são similares e a qualidade é o diferencial, tá bom? Mas tem todas... Hoje nós vamos falar dos produtos da conferência, tá bom? Cada dia eu falo dos produtos da conferência. Quanto tempo a máscara demora para secar? É rapidinho, vai depender de quantas camadas você passe, né? Mas menos de 1 minuto, tá bom? Minha namorada amou o batom, porém perguntou referente à química utilizada. Faz algum mal à saúde? Adorou a permanência dele. Não faz nenhum mal à saúde, a química dele é perfeita, é melhor do que todas as outras. E batom não faz mal à saúde, gente, pode até comer, tá bom? Não faz mal nenhum à saúde. Todo o material da linha do batom mesmo também está disponível no YouTube, inclusive os diferenciais da página e os diferenciais sobre o tipo de silicone utilizado. Tem um textinho, né, explicativo meu, acho que a Rivana pode disponibilizar para vocês esse texto, onde eu falo direitinho sobre o silicone do batom. Não tem problema nenhum na saúde, ele é maravilhoso mesmo, tá? A hidratação dos fios é melhor com uso contínuo, mas quando você utiliza a nossa máscara, né, já com óleo de argan, você vai perceber na primeira aplicação, inclusive quando você tirar o produto, que o cílio tem uma textura diferente, mais ou menos como o cabelo, que ele vai estar com um brilho diferente, uma qualidade de fio diferente, vai cair menos, justamente, né, por causa da hidratação promovida pelo óleo de argan, ok? Minha cliente me perguntaram como faz para retirar o batom. Demaquilante, como qualquer outra maquiagem, tá, gente? Demaquilante. Tá? O que ficar, ou aguinha morna, mais quentinha, com sabão mais delicado, tá? Sabão mais hidratante, bem devagar, sem esfregar muito, tá bom? A hidratação é devido ao óleo de argan, isso mesmo, Danilo. Obrigada, Ludmila. Gostaram? Vai sair o vídeo, a ciência por trás dos produtos da Inove, de todos os produtos da Inove, ok? Provavelmente em breve eu estarei gravando o vídeo das máscaras, tá? Ela só usa batons tops importados direto dos Estados Unidos. E amou o batom da Inove. Eu também só usava importado.
Eu tinha batom mate de todas as melhores marcas, com os preços mais absurdos que vocês possam imaginar. E eu não consegui usar porque eu uso muito jaleco branco e esfarelava, caía, né? Porque ele realmente é diferente, é totalmente diferente. O batom tem tanta duração por causa do tipo de silicone utilizado, tá? Esse silicone utilizado, ele é importado e ele tem essa característica de promover a hidratação e a permeação na pele. Então ele fica em contato com a pele como se ele estivesse meio solúvel, como se fosse uma coisa só, como se fosse uma segunda pele. E ele não quebra, né? Ele não sai. Então ele fica ali como se fosse um hidratante. E quando ele promove essa segunda pele sobre os lábios, a fixação é mais duradoura e muito melhor, tá? O produto é de melhor qualidade. Chumbo não dá fixação de produto de batom, gente. Chumbo não dá fixação de batom. Isso é um erro falar. O chumbo, ele promove o aumento da intensidade da cor. Essa é a função do chumbo, principalmente nos tons com vermelho, tá bom? Essa é a função do chumbo. Só que a gente usa os pigmentos dos batons importados da Kingfish, né, que é uma empresa alemã que segue todas as normas aí da União Europeia, né? Entre elas a exigência que seja os produtos totalmente isentos de chumbo, tá? Essa é a legislação seguida no Brasil e pela União Europeia. Não pode ter chumbo. Chumbo, ele aumenta a intensidade dos pigmentos da coloração. Ele não promove fixação. Mas há muito tempo ele não vem sendo utilizado. Hoje, os pigmentos, eles têm outra característica e outras qualidades, ok? Então, assim, é um erro a gente achar que chumbo fixa batom. Ele não faz isso. Essa não é a função dele, tá? Os nossos batons, a fixação dele é proporcionada por um tipo de resina, uma resina de silicone, tá? Que é o trimetilsiloxsilicato. Trimetilsiloxsilicato, ele vem da Dalcorn, né, importado dos Estados Unidos, e ele tem um grande diferencial de fixação prolongada. É um produto mais caro, tá? Mas ele é um copolímero que promove uma fixação maior, tá? Então, assim, esse polímero, né, essa resina, ela é diferente dos concorrentes. Os concorrentes, eles usam acrilato, que é o mesmo utilizado em tinta de parede. Então, ele não tem maleabilidade, ele é duro. Então, você aplica uma vez, aplica dois, faz aquela sobrecamada, eles não se misturam, fica aquela massa dura na boca, conforme você vai falando, ele não é maleável, ele não acompanha os lábios, ele racha e ele quebra, né? O trimetilsiloxsilicato, ele é um silicone, ele tem uma característica de mais maleável, emborrachada, aveludada, né? Então, conforme a gente vai falando, ele não resseca, né, porque ele mantém a umidade local, apesar de ser um batom mate, ele não tem esse ressecamento e ele promove a formação de uma segunda pele sobre a boca. Você pode perceber que você pode aplicar o papel, tirar com o papel o batom, aplicar o papel o algodão, e mesmo assim a boca fica com a tonalidade do seu batom, né, com uma corzinha, ela não sai totalmente por causa dessa característica de segunda pele. Então, por ele ter maior maleabilidade, né, ser mais emborrachado, acompanhar o movimento da boca, promover uma hidratação dos lábios, uma certa permeação, formando uma segunda pele, ele não racha, não quebra e tem uma fixação muito maior. Então, esse é um grande diferencial. Eu não conheço nenhum batom, nem das melhores marcas, e olha que eu já investi dinheiro em batom e não foi pouco, não. Meu marido, Cid, ele ficava abismado com a minha capacidade, porque eu buscava um batom com alta fixação que não caísse no meu jaleco branco. E eu encontrei na Inove Life. Nem precisava gastar tanto, né? Maravilhoso. Sou apaixonada pelos batons. Tenho todos, até os que eu uso menos, e até o Cappuccino, que desde que lançou, eu já comprei mais de 10, porque eu deixo um na bolsa e um em casa. Isso, a fixação é por causa desses silicones. Com uma única camada. Capricha no pincel, põe lá dentro e passa uma única camada, ele tem uma cobertura ótima. Vocês têm que imaginar que a cobertura do batom é como um pneu de caminhão. Vamos pensar assim? Borracha, certo? Silicone, borracha, etc. Quando um pneu gasta, os caminhoneiros costumam fazer aquela recalchutagem, não é?
passa uma camada de borracha em cima do pneu gasto, daí vai viajar, o que acontece? Ela não solta? A gente viu um monte de pedaço de borracha aí pelas estradas do Brasil. É a mesma coisa. Quanto mais rápido seca o batom, menor a cobertura dele. Então, você vai passando, ele já vai secando, você não consegue espalhar ele direito. Então, você acaba fazendo uma camada, 2 camadas, 3 camadas e elas não se misturam, porque a de baixo já está seca. Então, quando você percebe, ele está soltando. Ele solta porque ele não tem essa capacidade de se misturar. Como um pneu de caminhão, imagine como isso. Por isso que os outros batons, utilizando esse acrilato, eles soltam, eles craquelam, é um horror. Tá bom? Então, uma camada, aguarde 5 minutinhos, você vai ver totalmente diferente, tá? Dos outros batons. A fixação do Rubstar e o Rubline não fixou muito bem. O Rubline, ele é metalizado, ele deveria fixar mais, tá? Mas, assim, eu acredito que vai ser para testar de novo, porque a química deles, a formulação é a mesma, só muda mesmo o pigmento, tá? Se um fixou, os outros têm que fixar. Tem que ver também, gente, toda a fixação de 12 horas, ela é feita em boca e mucosa em pH normal. Ou seja, você aplica na boca, faz o teste, na mucosa, na parte úmida da boca e deixa, né? Agora, se você for para uma festa, tomar uma caipirinha, que é ácida, que tem limão, álcool, comer frango frito, que é óleo, a durabilidade vai ser muito menor mesmo, tá bom? Não tem jeito, né? Porque o teste é feito 12 horas de fixação em boca e mucosa, sem atrito, sem gordura, sem alteração de pH e etc. Então, às vezes eu estudo muitas pessoas, eu uso o cappuccino, ele fixa. Mas quando eu passo o rubi ou o vermelho, ele não fixa. Isso eu ouço muito. Que hora você usa o cappuccino? Eu gosto de usar mais durante o dia para trabalhar. E o outro? Eu uso para sair, para ir pra balada, para beber. É por isso que não é que ele não fixa, é que você está mexendo mais na boca ali, passando, comendo e etc. Ele vai fixar menos mesmo, ok? A máscara de cílios não acelera o crescimento dos fios, tá? Não é essa a função. Ela melhora os fios, a saúde dos cílios que já estão ali. Quanto mais escuro, maior quantidade de pigmento, maior quantidade de silicone, tá? De resina, mais demora para secar. Mas isso as pessoas têm que entender, que o fato de o batom não secar prontamente é um benefício, é uma qualidade. Não é uma coisa ruim, é uma coisa muito boa. Seu cliente, você pagou R$80 no Whey Protein. Olha, eu aconselho ele nem usar. Não existe nenhum Whey Protein bom no mercado por R$80. A proteína é importada, ela é paga em dólar, ela é super cara. Se ele pagou R$80 é porque ele comprou uma porcaria. Não existe Whey Protein de R$80, gente. O Whey Protein mais barato de qualidade que eu conheço é o da Inove Life. Antes da Inove Life, usei Protein que eu e meu marido usavam, porque a gente usa muito, a gente malha demais. Custava na faixa de R$400, R$500. Então, assim, não sei se é hidrolisado, não sei. O nosso tem proteína isolada em sua maior parte, uma pequena parte de proteína concentrada e a hidrolisada, que é o colágeno, tá bom? Então, essa é a nossa. Tem 24 gramas por dose, tá? Tem só 3 gramas de carboidratos que são necessários para a liberação de insulina e aproveitamento total da proteína, tá bom? Homem deve tomar de 30 a 60 gramas e em mulheres de 15 a 30 até 60 gramas, dependendo da atividade física que ela proporcionar. Metade da dose diária, 30 minutos antes da atividade física e metade da dose imediatamente após a atividade física. Mas um Whey Protein de R$80, esquece. Não vou nem falar sobre ele, nem quero saber qual é, porque não é bom. Não tem como. É inviável, não fecha a conta. Eu participei toda a formação de preço dos produtos da Inove, do Whey Protein da Inove. Eu vi todo o material que é comprado de qualidade, toda a cotação que foi feita, e é impossível um pote de proteína de 500 gramas, 1 quilo, por R$80. Não tem como, tá? Então deve ser proteína hidrolisada só, deve ser só colágeno, ok? Os produtos expostos ao sol perdem a qualidade. Sim, qualquer produto exposto ao sol é oxida. Não só o batom, como o rímel, como o filtro solar, como os hidratantes, como o Pro Skin, como tudo. Perfume, né? Quanto menor a exposição no sol para sua vida, para sua pele, melhor, e para o produto também, tá bom? Eu já usei várias cores, mas essa semana eu comprei o vermelho agito e craquelou. O que faço? Tem que ver se craquelou foi o produto ou se foi a boca, tá, gente? Isso também é outra característica, tá? Eu uso muito, tá? O vermelho agito, gosto muito, é o vermelho que eu mais gosto e nunca craquelou. Você tem que promover, então, uma esfoliação nos seus lábios,
Esfoli os lábios, gente. E hidrata os lábios. Depois usa batom, que isso faz toda a diferença. Os lábios mais ressecados, principalmente nas regiões mais frias do Brasil, que não é o caso, você é de Salvador, né, Bahia, eles costumam soltar o produto mesmo. Mas eu nunca ouvi dizer de um batom da Inova craquelar, tá? Procure saber direitinho, conforme como você está usando esse produto, onde você está guardando, mas eu nunca ouvi dizer isso, tá bom? E se você tiver algum problema ainda, entre em contato com a TIC 9, que provavelmente eles vão ter uma solução para você, mas o produto não craquela. Eu já expliquei a diferencial. Ele dura, o nosso batom ele dura 12 horas na boca intacta. Ele dura 12 horas na boca e na mucosa intacta, aquela que só toma água. Se comer, se beber demais, se tomar café, se comer coisa gordurosa, se passar o garfo, se passar a mão, ele vai durar menos, né? Então, o teste certificado pela Anvisa é em bocas e mucosas íntegras e intactas, né? Onde só passa água e saliva. Daí ele dura 12 horas. Mas se você comer frango frito, frango assado, peixe, coisa gordurosa ou coisas ácidas, suco de limão, caipirinha, Coca-Cola, ele vai durar muito menos mesmo, tá bom? Então essa é a discussão, tá? Agora, geralmente, quem vai trabalhar e passa ele de manhã, na hora do almoço, quando vai almoçar, ainda tá com o olho na boca, porque a pessoa só fala, ela não vai comer, ela vai, né? E ele fixa assim, 12 horas, isso está certificado e autorizado a ser falado pela Anvisa, tá bom? É necessário prime para lábios, base para lábios, para fixação do batom. Na verdade, o prime, ele não é nem para fixação do batom, né? É para melhor cobertura do batom e para hidratação dos lábios. Se os lábios estiverem mais ressecados, o batom fica mais feio, tem maior probabilidade de soltar, sim. Com certeza tem, então seria ideal. Se não, ele tá ótimo, tá bom? Bom, gente, acho que é isso, né? Tem que ver a forma de aplicação dos batons. Se passar, outra coisa, é o que eu falei, se você passar uma camada, 2, 3, isso é muito comum também, a pessoa passa uma camada. Chega na hora do almoço, tem um pouquinho ainda, mas já tá seco. Ela vai passar outra. Daí espera mais um pouquinho, passa outra camada. Vai retocando sem retirar o batom, ele vai craquelar, ele vai soltar. Porque foi o que eu falei, a história do pneu, um em cima do outro. Então, antes de você repassar o batom, você tem que tirar o que está embaixo. Qualquer um. E da Nova não é diferente. Mito. Esse teste é mito, gente. De chumbo no batom, explicar o ouro, fica mais brilhoso. É mito. Isso não é verdade, tá? Isso não é verdade. E alguns pigmentantes de batons, alguns são à base de mineral. Pigmento de batom de coloração, eles são à base de mineral, que não necessariamente seja o chumbo, tá? E qualquer mineral que você, micronizado, que você aplicar sobre o ouro e esfregar, ele vai ficar mais lustroso. Não é o chumbo. Então esse teste é maior furado, só dá dor de cabeça. Gente, vamos parar de inventar testes para produtos da Inova? Só vamos usar os testes certificados pela Anvisa e pela empresa. Isso só dá problema para nós e para a empresa. Ok? Pode dormir com batom, eu não aconselho, tá, gente? Qualquer maquiagem deve ser retirada ao dormir, ou você tem um envelhecimento acelerado da pele, inclusive dos lábios. Sim, a qualidade americana não pode ser comparada com a nossa, pelo menos não no batom mate. A Mariquinha é maravilhosa, não tenho dúvida. Os produtos são maravilhosos, mas o batom mate não se compara com o nosso. Justamente por causa do tipo de silicone, dela é acrílico, o nosso é emborrachado. Não auxilia no crescimento dos fios, gente. Sim, a demora para secar o batom é maravilhoso. O batom de craquela, se você não souber passar, se você tiver a boca ressecada, se você passar várias camadas, tá? E se você passar o batom uma camada em cima do outro durante o dia, durante uma festa. Foi pra festa, bebeu, secou o batom, vai retocar a maquiagem, não tira o que tá embaixo, também pode craquelar. Ou se você deixar ele exposto ao sol, né? Então dá uma agitadinha, bate ele um pouquinho e tal, e aplica com cuidado, na boca bem hidratada, aplica ele uma única vez e ele não craquela, tá bom? Obrigada, Bel. As mulheres gaúchas adoram, as mulheres aqui do Mato Grosso também adoram, as mulheres de Rondônia, aliás, nossa, eu tenho vários maquiadores, né? Eu uso muita maquiagem, faço muito evento, treinamento, e todos eles amam os batons, gente, todos. É isso aí, tá? Só o BCA custa R$60, o Whey Protein em média 160 do pote pequeno, né? Então, assim, gente, não procede. Um Whey Protein com R$80 não deve ser coisa boa, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, tá bom? Espero mesmo que vocês tenham gostado. Vou fazer um combinado com vocês. A semana que vem nós vamos novamente falar da máscara, tá? Para que vocês consigam divulgar e trazer mais pessoas para assistir
a nossa conferência. E na outra semana nós falaremos do desafio, tá bom? Como controlar o peso com os nossos produtos, tá bom? Obrigada pela presença de todos, sala lotada, bem participativa, adoro vocês, espero vocês aqui na próxima segunda-feira, nesse mesmo horário.